Noite, olá, bom dia, olá, boa tarde, dependendo do horário que estiveres a ver este vídeo. O meu nome é Ana Catarina, sou parte da equipa de suporte da Purpose Academy e hoje vamos estrear o nosso quadro Conversas com Propósito com a nossa fundadora da Purpose Academy. Neste quadro de hoje nós vamos ter um mote que é entendermos um pouco mais o que significa a frase confiar no processo e vamos ter connosco a Petra para nos ensinar, para nos fazer entender melhor como funciona esta frase e como funciona na prática o confiar no processo. Vamos ter aqui uma conversa muito fluida, entretanto a Petra também vai entrar connosco e vamos estar aqui um bocadinho a falar com ela. A Petra, além de fundadora da Purpose Academy, é psicóloga, é coach e muito mais, um ser humano incrível que está aqui a criar um novo projeto no âmbito da sua formação, da sua prática na clínica e não só. Portanto, hoje vamos estar aqui a falar um pouquinho com ela. Olá, boa tarde, boa noite. A toda a gente está a entrar aqui. Estou a ver muitos PAs a entrar. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos estar aqui um bocadinho a falar também sobre propósito. Vamos entender um pouco da jornada da Petra também. E até lá, vamos aqui aguardar um pouquinho que a Petra entre. Alguém tem questões sobre esta frase que nós temos ouvido tanto a Petra falar, de confiar no processo? Vão deixando aqui, vamos estar aqui a ouvir-vos. Ora, então vamos dar as boas-vindas à Petra. Alô, alô. Ora, vamos aqui tentar mais uma vez. Olá, boa noite. Vou aqui fazer de outra forma. Não estou a conseguir. São coisas do direto, coisas do ao vivo. Temos que aceitar e lidar com elas. Faz parte. Petra, estás por aí? Exato, sai e volta a entrar. Grande estreia. É uma grande estreia. Abrimos o quadro Conversas com Propósito. Eu estou aqui a conversar convosco um pouco, enquanto não conseguimos que a Petra nos ajude aqui a entrar e a falar connosco um bocadinho. Bora. Será que é agora? Olá, boa noite. Quem é PA Acho que que está agora desse? vai. Ai, Oi, tudo bem? Com a cabeça um bocadinho cortada, meu Deus do céu. Mas está nós tudo vamos bem. começar. Vou afastar um bocadinho. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, Petra. Olá, Estamos aqui Ana. a estrear o nosso grande quadro de É Conversas com verdade, Propósito. é verdade. E hoje nós vamos falar um bocadinho da tua jornada, como eu estava aqui a partilhar com estas pessoas maravilhosas que nos estão a acompanhar. E queria começar um bocadinho por entender o que é propósito para ti. Já que falamos tanto de Purpose Academy, propósito, o que é propósito para ti? Em primeiro lugar, boa noite a todas as pessoas que nos estão a assistir. Obrigada, Ana, por estares desse lado aqui a contribuir para este quadro que tiveste aqui muita mão neste nome super original. E para mim é uma honra poder estar aqui em parceria com o Instagram, que foi criado há pouco tempo e que acredito que também faz parte do meu propósito e que vai ajudar outras pessoas também a viverem com mais propósito. Estou um bocadinho nervosa, ok, confesso, porque supostamente nós temos aqui alguns pontos que achamos que é importante tocar, não é? Que fomos falando, mas isto é uma conversa, não é uma coisa super estruturada, então também estou um bocadinho nervosa porque as coisas que vão sair daqui vão ser coisas do momento, então vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Então, qual foi a pergunta que tu me fizeste? A pergunta que é propósito para ti. Olha, isto é realmente o que é propósito Então, para ti, o porque que tu é começaste a propósito? Sim, sim. O que é propósito para mim é aquilo que nos motiva no nosso dia a dia. Mas mais do que motivação,
Eu já dei este exemplo várias vezes e para mim faz-me sempre muito sentido quando eu penso nisto desta forma, que é, tu tens todos os teus sonhos e todos os teus objetivos, imagina um quadro onde tu tens o desenho de todos os teus sonhos e o desenho de todos os teus objetivos. E existe como se fosse uma paisagem de fundo de todos aqueles sonhos e de todos aqueles objetivos, que é como se fosse a estrutura de tudo aquilo que tu pensas, que tu queres, tudo aquilo que tu defines, que tu queres para a tua vida, todos os sonhos que tu tens, todos os objetivos que tu tens. Para mim o propósito é isso. É basicamente a estrutura que sustenta toda a tua vida. É mais do que um objetivo, é mais do que um sonho, é mais do que alguma coisa que eu tenho vontade de fazer, é o que é que está na base, né? Porque é que eu quero fazer isso, porque é que isso é tão importante para mim. Porque essa estrutura, ainda que todos os sonhos e todos os objetivos caiam, imagina o que é um quadro, tudo cai e só fica a base, e só fica a estrutura. E tu tens o poder de voltar a colocar as coisas novamente no quadro. Ou seja, o propósito ele não cai, ele está lá para sustentar. Por muito que as coisas caiam, e é aquilo que te permite tu às vezes conseguir dar a volta por cima e tu conseguires pegar naquilo que caiu e voltar a montar as peças da tua vida. Então, para mim, o propósito é aquilo que sustenta a nossa vida, é o porquê que nós fazemos aquilo que fazemos e principalmente aquilo que nos ajuda nos momentos mais desafiadores, porque o propósito eu vejo como uma forma de prevenção. Eu previno a minha saúde mental ao viver com propósito, ao viver um dia, a viver de forma intencional todos os dias da minha vida. Mas a verdade é que muitas vezes nós só vemos que não estamos a viver de acordo com o nosso propósito, não estamos a viver de acordo com os nossos valores, quando estamos num momento SOS. O que é que eu estou a fazer da minha vida? O que é que eu realmente estou aqui a fazer? Alguma coisa acontece como fora daquilo que eu estava à espera, algum desafio, algum obstáculo e começo a questionar a minha própria existência, começo a questionar se eu realmente tenho valor, se realmente aquilo que eu faço, se eu sou útil. Então nesses momentos às vezes as pessoas é que se começam a questionar sobre isso, mas eu vejo também como uma forma de prevenção, que é eu até posso estar bem, mas como é que eu posso fazer mais sentido de realização, senso de realização à minha vida. Então acho que respondi à pergunta. Eu ia te perguntar o que é que te fascina no propósito, mas tu falas com tanta paixão sobre o tema que isto às vezes parece que é assim uma pergunta muito fora da É, casinha. e é engraçado porque eu nunca pensei em falar sobre este tema. Eu digo muito que este tema acabou por me encontrar no meio do caminho. Eu não me lembro do dia em que eu comecei a falar sobre ele, não me lembro como, mas do nada parece que as coisas começaram a fazer sentido, né? Sentido nesse sentido. Parece que começou a ir por aí. Não sei como. Comecei a fazer alguns posts a relacionar com propósito, comecei a falar um bocadinho sobre isto nos stories e parece que me começou a puxar e comecei a ganhar muita curiosidade. Depois houve um livro que li logo ali, acho que foi no início de 2022, na altura que eu fiquei ali com Covid, fiquei em casa, houve um livro que li que me abriu ainda mais as portas nesse sentido, que falava exatamente sobre o sentido de vida. E eu comecei a ganhar muita curiosidade sobre isso. E comecei a perceber o porquê que eu era assim tão empurrada para as coisas, muitas vezes às vezes sem justificação, eu só tinha vontade de fazer as coisas. Parecia que alguma coisa me puxava. E eu comecei a perceber que esse propósito também estava dentro de mim. Então acabou por me encontrar no meio do caminho e hoje em dia quando eu falo é dos meus temas favoritos de falar, isso não é novidade para ninguém, não é à toa que eu falo sobre isso. E acredito realmente que traz muito sentido a tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Gente, nós estamos a falar de propósito, mas o processo já aí vem, não saiam da live. Sim, não existe propósito sem processo. Já que vocês estão aqui para saber o que significa, no fundo, confiar no processo, eu quero fazer-te a pergunta de como é que tu descobriste o teu propósito? Através do processo. Isto parece muito redundante, não é? Mas acho que já sabias que eu ia responder isto, porque eu respondo sempre isto. Porque é também muito aquilo que eu falo, que nós às vezes queremos começar a ter clareza sobre as coisas logo no início do caminho. Isso não acontece. Nós começamos a ter determinadas luzes para onde é que nós queremos ir, para onde é que nós queremos caminhar, do que é que nos dá gosto de fazer, e tu própria também deves ter sentido isso ao longo do teu próprio processo, porque tu hoje fazes uma coisa e trabalhas algo que tu gostas muito e tu descobriste isso ao fazer. Então não tem como tu saberes aquilo que te move, ou saberes aquilo que mais te dá pica, saberes aquilo que mais te dá gana, saberes aquilo que realmente te motiva e te faz acordar. Não é que eu acordo super feliz por trabalhar todos os dias, mas eu tenho gosto naquilo que eu faço e isso só foi possível porque eu fui experimentando, porque eu fui caminhando. Então, eu comecei a fazer uma coisa que não sabia bem o que é que eu estava a fazer, só comecei a fazer.
Depois às tantas comecei-me a experimentar noutros temas, comecei-me a experimentar noutros ambientes, comecei-me a experimentar a fazer lives, comecei-me a experimentar em estar em grupo, comecei-me a experimentar em falar sobre autoconhecimento, em falar sobre valores, em enveredar também noutra abordagem dentro da psicologia, dentro da abordagem que eu já trabalho. Comecei-me a experimentar e comecei-me a movimentar. E nesse movimento, nesse processo, nesse confiar no processo, eu comecei a perceber, ok, eu realmente gosto de falar sobre isto, olha, eu tenho o mesmo jeito para falar sobre isto, olha, não há ninguém a falar sobre isto e realmente eu acho isto muito importante. E através do feedback das pessoas. E foi o próprio processo que me foi mostrando, ok, acho que é por aqui, bora lá, ok, faço cada vez, ok, vamos lá. E o próprio processo foi acabando por mudar a resposta daquilo que eu quero fazer e daquilo que eu realmente gosto de fazer. E sou sincera que eu não tenho as respostas todas, mal de mim se tivesse, não é? Podia morrer já se tivesse as respostas todas, não tenho. Acredito que sou super verde naquilo que eu estou a fazer, eu estou a começar, estou no início. Então, tenho mais respostas do que aquelas que tinha antes, tenho, mas sei tudo? Não. Há coisas que hoje ainda faço que é muito, ok, Petra, estás a sentir que deves ir por aqui, então vai, confia no processo, depois logo se vê o que é que isto vai dar. E vou e confio. E à medida que tu vais fazendo e tu vais confiando e tu vais vendo que as coisas vão dar certo, ou até não dão certo, mas o não dar certo também te traz respostas importantes para o caminho que tu estás a fazer, tu ficas mais confiante para fazer as coisas sem ter tanta certeza. Eu era uma pessoa que tinha muita ansiedade de ter certeza se as coisas iam dar certo, se as coisas iam correr bem, mas à medida que eu fui confiando e fui vendo, ok, o mundo não acaba se as coisas derem errado, o mundo não acaba se eu for criticada, o mundo não acaba se as coisas não correrem como eu estou à espera, só preciso confiar e no final do dia as coisas vão acabar por dar certo, ainda que tenham muito errado ao longo do caminho, mas vão acabar por dar certo. Isso ajuda-me, ok, a confiar também, a ir, a ir. Eu acho que muitas das vezes nós queremos ter a resposta para tudo aquilo que vai acontecer porque temos medo daquilo que possa acontecer, seja Uhum, bom, seja mau. sim. E então muitas das vezes nós queremos a resposta. E Uhum, eu entendo muito quando tu dizes esta questão de que foste caminhando e foste confiando no processo e foste, mesmo não tendo as respostas todas, foste avançando. Na minha vida também fui fazendo isso com o meu curso, porque eu a certa altura estava um pouco confusa, porque sentia que não me identificava com certas coisas que estavam a ser transmitidas, mas eu sentia que era o momento certo para continuar, que aquilo era verdadeiramente aquilo que eu queria. Mas ao mesmo tempo havia sempre aquela dúvida por trás, e ao mesmo tempo tu questionas se eu devo estar a ficar assim meio maluca, porque eu estou a avançar por uma coisa e a continuar a fazer uma coisa que eu não tenho certezas de nada. E então acho que muito daquilo que nós muitas das vezes dizemos de confiar no processo está nas incertezas que tu tens e mesmo assim tu avanças com elas. Sim, é uma forma, é de uma forma muito sensitiva, tu sentes muito. E reforço, eu falo que nós devemos ouvir as nossas emoções e aquilo que nós estamos a sentir não é viver de acordo com as nossas emoções. Isto parece um bocadinho redundante, mas nós precisamos de as escutar. Então, de certa forma, nós temos uma intuição, nós temos um gut feeling, nós temos alguma coisa que nos diz, vocês, eu não tenho a certeza se isto vai dar certo, mas alguma coisa me diz para ir por aqui. Sabes quando tu estás numa. Imagina que ficaste sem bateria, não tens GPS, estás a ir para um sítio que não sabes bem onde é, não há setas, mas tu perguntas, epá, qual é que é o caminho que eu devo ir? E tens que tomar ali uma decisão. E alguma coisa te diz para tu ir pela direita. É como nós, quando fazíamos testes e tínhamos escolha múltipla. A primeira que tu colocas, não mudes, porque provavelmente é essa que está certa. A maioria das vezes que tu mudas é porque está errada. Ainda nós temos essa sensibilidade. A importância do autoconhecimento, a importância de nós conseguirmos nos ouvir, nós nos conseguimos escutar. Às vezes nós não conseguimos escutar o caminho para o qual nós devemos ir porque nós estamos a ouvir muito ruído, estamos com muito barulho de fundo, estamos a ouvir muita coisa ao mesmo tempo. Então precisamos de parar, de reduzir os ruídos para nos escutarmos. E a maioria das vezes a resposta, ela surge. Só que nós é que não estamos atentos para ouvir. Então é preciso muito essa confiança, às vezes no cego, que, epá, não estou a ver nada, mas alguma coisa me diz que é para ir por aqui, então vai, porque a pior coisa que pode acontecer é dar errado e tu voltares para trás. Voltar para trás muito entre aspas, porque tu já voltas com outro conhecimento. Mas qual é a pior coisa que pode acontecer? Não é? Eu sinto que além de nós não sabermos desta questão de nós irmos atrás do propósito e não sabermos para onde é que vamos e termos incertezas, muitas das vezes ainda vêm aquelas inseguranças de e se não for o caminho certo? Uhum. Não for aquele que me vai fazer sentir feliz mais para a frente. Porque vivemos muito naquela esperança de chegar a uma felicidade idealizada em que vamos ser aquela
estar num patamar de felicidade idealizada que não faz sentido. Um, e temos estas inseguranças precisamente porque duvidamos. Sentes que muitas das pessoas que vão ter contigo e começam a falar sobre o propósito e começam a trabalhar o seu propósito vão com estas inseguranças ou existem outras inseguranças, outras dúvidas que são mais presentes? Mais patentes. É muita questão da insegurança e muito medo de não dar certo. E às vezes é um medo de não dar certo, isto vai parecer um bocadinho contraproducente, mas é o medo de não dar certo e é o medo de dar certo também. É o medo de dar tão certo que tu não tens medo de não sustentar se aquilo dar certo. Imagina que tu hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que faz parte da minha história, tu abres uma página do Instagram e aquilo dá muito certo. Tu ao mesmo tempo que tu queres, ao mesmo tempo que tu não queres. Porque tu tens medo do que vem depois, que é a responsabilidade, que é tu vais aparecer. E meu Deus, o que é que a minha família vai dizer de mim? O que é que vão achar? Isso agora realmente Será que em algum momento vou ser chamada e agora virei blogueirinha? exatamente. Ou então, mesmo que não seja nas redes sociais, tu fazes uma transição de carreira, porque querendo ou não, que a questão do propósito, acabamos por falar também um bocadinho sobre propósito profissional e às vezes acontece esta questão de uma transição de carreira. Tu mudas de carreira e dá muito certo e tu começas e explodes e começas ali a crescer, a crescer, a crescer. O que as pessoas vão dizer de mim? Porque também existe muito medo do crescimento. Nós temos, ao mesmo tempo, o ser humano é muito complexo. Ao mesmo tempo que nós temos medo de não mudar, nós também temos um certo medo de mudar. Sim. Não é? Porque nós estamos muito habituados a estar aqui. Então, quando nós queremos fazer um upgrade, nós vamos para outro patamar. Não quer dizer que vamos estar acima de alguém, mas nós connosco vamos para outro patamar. Então, também existe muito este medo. Meu Deus, isso é certo. O que as pessoas vão dizer de mim? O que é que vão pensar? Será que as pessoas que gostam de mim hoje vão continuar a gostar de mim? E depois isto Eu acho também... que destas questões todas, destas camadas todas que são inseguranças que são naturais da pessoa quando está a fazer essa mudança, ainda acresce de quais vão ser as mudanças que eu vou ter que enfrentar na minha vida. Quais Uhum. vão ser as mudanças que, em termos do dia a dia, que eu vou ter que sofrer para que essas mudanças efetivamente aconteçam em mim. E tocaste num ponto muito importante. Porque às vezes quando nós falamos sobre propósito, as pessoas associam a leveza. Traz leveza como consequência, mas o processo ele não é leve. O processo tem que ser muito intencional. Porque vai exigir de ti mudança, vai exigir de ti quebrar determinados padrões que tu tens, determinados hábitos, determinados comportamentos, vai exigir que tu coloques limites onde tu não colocas, vai exigir às vezes que tu cortes determinadas pessoas da tua vida, que tu os deixes estar em determinados ambientes, então vai exigir coisas que não nos tornam ali muito felizes no momento. Até há tempos, acho que há umas 2 semanas eu fiz uma reflexão neste sentido, que é que nós nem sempre temos que escolher aquilo que nos faz felizes, porque às vezes aquilo que me vai fazer feliz agora não é aquilo que me vai trazer o que eu quero a longo prazo. Então, às vezes nós temos que tomar decisões difíceis, que no momento nos vão doer, nos momentos nos vão entristecer, mas que é o necessário para eu construir uma vida com propósito. Ela está, se eu souber para que é que eu estou a fazer aquilo, para que é que eu estou a fazer aquelas escolhas, para que é que eu estou a ir por aquele caminho, se souber o propósito que está a sustentar aquele processo, é muito mais fácil, no sentido de que é muito mais significativo eu conseguir suportar aquele processo, eu conseguir manter aqui a minha resiliência, eu conseguir levantar-me dia após dia a saber, ok, estou a tomar esta decisão, eu estou a dar este passo, eu estou a fazer esta mudança de uma forma intencional na minha vida por causa disto, isto e daquilo. Mas não é fácil, ok? O propósito não é peace and love, não é leveza para cima e para baixo, não é isso, ok? Por isso é que nós, de forma intencional, os nossos símbolos aqui da Purpose Academy têm aqui uma parte de leveza, tem o coração branco, a plantinha, mas nós temos o bambu, ok? O bambu, que é uma planta que demora muito tempo até se ver algum resultado. Exatamente para trazer esta consciência de que não é fácil, de que não, os resultados não aparecem, as respostas não aparecem de um momento para o outro. Que vai haver muito tempo, e já colocarem o símbolo do bambu, que vai haver muito tempo em que tu vais estar a fazer as coisas e tu vais ter que confiar no processo, regar, confiar no processo. Às vezes fazer as coisas não vês nada acontecer, mas confia, 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 até que as coisas efetivamente acontecem. Então é muito preciso esta consciência de que não vai ser fácil. E disseste bem, às vezes as pessoas acabam por recuar, e eu própria, ao longo do meu processo, em determinadas vezes recuei, porque eu pensei, isto é muito difícil, isto vai exigir muito de mim, será que eu estou disposta a isto agora? Isto é uma coisa, uma pessoa que quer fazer terapia. Tu tens de estar disposta.
Às vezes tu sabes que tu precisas, tu tens consciência disso, mas epá, não estou disposta ainda a fazer determinadas mudanças, não estou disposta a abrir mão. Então vai viver mais um bocadinho e depois volta quando estiveres disposta. Porque é preciso esta disposição, é preciso esta intencionalidade para eu agir de forma coerente com aquilo que eu quero construir para a minha vida. É uma constante necessidade de estares a reavaliar quem tu és, o que tu queres, aquilo que tu queres ter na tua vida e ao mesmo tempo tomares as decisões em função daquilo que tu vais reavaliando. Porque Sim, sim, todas as decisões que tu tomas, por mais pequenas que elas sejam, por mais que seja a mudança de um hábito, uma mudança de um comportamento que tu tens, todos eles vão estar a agir em função daquilo que tu te queres tornar. Então sim, sim. é uma constante tomada de decisões que tem que ser tão intencional, senão não vai acontecer nada. E o Não vai bambu, por acontecer. mais que cresça, se nós não o regarmos, se nós não formos olhando por ele, se não formos tomando, vendo se está tudo a correr bem em termos da saúde do Uhum. bambu, ele não vai crescer para dentro mesmo assim. Então as decisões têm que ser tomadas de forma muito intencional. Sim, sim. E por isso eu queria pegar numa coisinha que tu disseste ainda há bocado, que é quando tu estavas a falar sobre a forma como tu descobriste o teu propósito, tu falaste que ias recebendo feedback positivo das pessoas e Uhum. que esse feedback positivo, de certa forma, te incentivando a continuar e a escolher e a escolher caminhos que te iam levando àquele que tu descobriste que era o teu propósito. Sentes que de alguma forma o feedback das pessoas te incentivou no caminho que tu deverias tomar e se assim foi, sentes que tu questionas alguma vez que o propósito que tu tens hoje é fruto daquilo que as outras pessoas achavam que seria o teu propósito ou não? Ok. Vou responder em duas partes. Foi Sim, confuso em duas ou partes. Não ficou claro, mas eu respondi em duas partes. Em primeiro lugar, sim, foi moldado e foi sendo confirmado pelo feedback das outras pessoas. Porque em termos de propósito, existem vários tipos, se assim eu posso dizer. Tu tens um propósito mais pessoal, que é uma coisa que é mais significativa para ti, e tu podes ter um propósito mais global, ok? E eu percebi que o meu propósito pessoal podia ser um propósito global à medida que eu fui também tendo efeito na vida das outras pessoas. E à medida que eu fui fazendo aquilo que me fazia sentido, parte sempre daqui, daquilo que te faz sentido e depois acaba por fazer sentido para os outros. Até te vou dar um exemplo muito claro. Agora, cortando aqui um bocadinho o raciocínio. Eu, quando comecei no digital, comecei a falar sobre tudo e mais alguma coisa. Depois comecei a partilhar coisas que foram acontecendo ao longo do meu próprio processo de mudança, a minha mudança de crenças, a mudança dos meus hábitos, eu consegui perceber muito mais sobre as minhas emoções, desenvolver mais inteligência emocional e eu comecei a ser reconhecida pela Petra dos hábitos. Depois do nada, comecei a falar sobre inteligência emocional, comecei a ser reconhecida pela Petra de inteligência emocional. E, gente, eu já fui convidada especificamente para várias lives sobre hábitos, para várias lives sobre inteligência emocional, para dar várias aulas, para dar formação e comecei a ficar reconhecida por essas duas coisas. Quando eu comecei a falar sobre o propósito, do nada começavam a chamar para falar sobre o propósito. Lives sobre o propósito, aulas sobre o propósito. Porquê? Porque não existia assim alguém nas redes sociais a falar sobre isso. E eu disse, ok, tudo bem. Às tantas eu comecei a ter feedback positivo sobre três temas bastante diferentes. Eu comecei a ter, a perceber, ok, eu gosto de falar sobre estas três coisas, eu sou reconhecida por estas três coisas e as pessoas dão-me feedback por causa destes três temas. Mas o que é que eu realmente quero? O que é que realmente me faz sentido? O que é que eu realmente gosto? Então, parte sempre daquilo que te faz sentir e depois sim acaba por ter um feedback positivo das outras pessoas que vai confirmando o teu próprio caminho. Se é totalmente moldado pelo feedback dos outros, ainda bem que não, porque há pessoas que não vão concordar com aquilo que eu vou dizer. Há pessoas que ainda hoje, há uma formação que eu por acaso estou um bocadinho atrasada em fazer, que é sobre inteligência emocional. Ainda na semana passada ligaram para fazer um workshop sobre emoções. Eu ainda sou chamada para falar sobre isso, ainda me pedem para falar sobre isso, mas hoje em dia não é aquilo que eu falo mais especificamente porque não é aquilo que faz tanto sentido para mim. Então não é totalmente moldado pelo feedback nem pelo retorno das outras pessoas, mas também é porque eu sei que também toca as outras pessoas através disso. E querendo ou não, lá está, eu quero que o meu propósito seja global, que tenha impacto sobre a vida das outras pessoas. Então também preciso de ir percebendo para onde é que eu posso contribuir mais, mas sempre com base naquilo que faz sentido para mim. A minha base é esta. E eu vou moldando de acordo com aquilo que as pessoas necessitam mais, até porque se eu quero alcançar as outras pessoas, eu também preciso escutar as suas necessidades. Não é? Mas no início foi muito este feedback. Eu lembro-me, a Teresa,
Ela está na Purpose Academy, não está aqui agora porque está off das redes sociais, mas tenho certeza que ela já vê esta live. Eu lembro que a primeira pessoa que fez assim o clique para falar sobre propósito e para depois eu criar até a mentoria Empreendedorismo com Propósito foi um café com a Teresa, no Colombo. E ela, tipo, não era mentora, não dava mentoria, não dava orientação de marketing, nada. A única coisa que eu fazia era psicóloga nas redes sociais, ponto final. E ela começou-me a fazer perguntas, mas como é que tu percebeste isto, como é que tu percebeste aquilo, e como é que tu fazes e tudo mais. E eu só ia para aí. A minha conversa só ia para aí, não. Tipo, eu sei muito bem aquilo que eu quero, eu sei porque é que eu estou aqui, eu quero causar um impacto na vida das pessoas, eu sei que isto vai além de mim. E depois, claro, comecei a falar um bocadinho da forma como eu fazia, mas a conversa ia sempre para aí. E eu percebi, ok, a conversa vai para aqui. Depois da Teresa vem mais uma, depois veio outra, depois começaram a, ai Petra, posso falar um bocadinho contigo? E a conversa é sempre para aí. E depois dessas conversas eu recebi feedback e aquilo que tu disseste foi realmente muito importante, nunca tinha pensado dessa forma, isso fez totalmente diferença para mim e tudo mais e tal e tal e tal. E essa conversa começou a surgir. E surgiu, e surgiu. As pessoas, quando viam alguma coisa sobre propósito, mandavam-me e marcavam. E eu, ok, alguma coisa se passa aqui, alguma coisa está aqui a acontecer. E depois eu comecei a perceber que eu gostava mesmo de falar sobre aquilo. Então eu fui moldando o meu caminho à medida também desses feedbacks que eu fui recebendo. Mas depende totalmente disso. Hoje, não. Não. Boa. Porque faço aquilo que me faz sentido e as pessoas vão sendo regadas ao longo do caminho. Houve uma altura em que nós até falámos sobre uma questão que é: nós fazemos o que gostamos ou gostamos do que fazemos? E Uhum, nessa altura tu disseste-me que o propósito não vem só das questões que nós gostamos, que vem muito além disso e que muito do processo vem alimentado por todos esses campos que estão a alimentar o propósito. Queres falar um uhum. bocadinho sobre eles para também partilharmos aqui um bocadinho com estas pessoas que estão aqui a assistir-nos? Faz favor. Faz a pergunta outra vez, eu não percebi. Nós falamos de diferentes áreas que contribuem para nós descobrirmos o nosso Uhum, propósito. Acho que não era só, o nosso propósito não era alimentado só por coisas que nós gostamos, que vinha também por, principalmente quando nós estamos a falar a nível profissional, de que tu não fazes apenas aquilo que tu uhum, gostas, mas uhum. fazes também, se calhar, aquilo que vai ajudar outras pessoas. E então eu queria que tu desenvolvesses um bocadinho aqui dentro destas diferentes áreas, explicasse um bocadinho aqui a estas pessoas que nos estão a assistir, como é que estas diferentes áreas podem contribuir para o teu propósito hoje. Não me lembro de termos falado sobre isso, mas bora lá. Falámos quando eu te disse de que nós gostamos daquilo que fazemos ou Sim, fazemos aquilo que gostamos. sim. Então, no fundo, aquilo que, quando eu te fiz quando falámos sobre esta questão de fazer o que gostamos ou gostamos do que fazemos, tu disseste que nem sempre nós fazemos só aquilo que gostamos. Não Porque no pode, processo aquilo precisas de que nós fazer fazemos coisas que não não pode estar gostas. alimentado por isso. É nesse sentido? Uh, É no sentido de que existem outras coisas a alimentar o teu propósito, ou seja, o nosso propósito não pode ser escolhido apenas pelas coisas que nós gostamos de fazer. Tem que existir outras áreas, outras. Por exemplo, acho que tu falaste do Ikigai quando foi na altura para explicar esta. Ok, agora faz sentido. Ok. Pois, Ela foi pois. ao outro lado, pronto. A minha cabeça estava aqui. Eu não estou a perceber o raciocínio, mas ok, agora percebi. Isto porque, ela estás a falar de um ponto, e até vou pegar na questão do Ikigai e que até também fala sobre esta parte de às vezes ser importante também este feedback positivo e tu também considerares aquilo que é importante na vida das outras pessoas para tu viveres mais de acordo com o teu propósito. Porque o Ikigai, ele basicamente ele compila ali 4 fatores, que é aquilo que tu amas fazer, aquilo que tu Sim. gostas de fazer. E às vezes as pessoas ficam só bugadas aí. Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer. Mas a verdade é que no Ikigai, que é uma teoria japonesa aqui que trabalha muito a questão do propósito, tu tens a parte que tu amas fazer. Então tu primeiro reconheces, ok, eu amo fazer isto, eu amo fazer aquilo, eu amo fazer aquilo outro, eu amo fazer aquilo, blá, 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 blá. Mas às vezes nem sempre aquilo que tu amas fazer pode ser realmente o teu propósito de vida, o teu Ikigai. Eu estou a falar mais em termos profissionais. Porque esta parte aqui compila mais a questão profissional. Então combina muito aquilo que tu amas fazer, aquilo que tu és bom a fazer, aquilo que as outras pessoas precisam de ti e aquilo que tu podes ser pago para fazer. Por isso é que acabamos por ter aqui uma vertente mais profissional. E é interessante tu falas nisso, porque, mais uma vez, propósito não é só viver de leveza. Tu às vezes vais ter que fazer coisas que tu podes até não amar fazer, mas que acaba também por
estar a alimentar o teu propósito. Porque tu sabes que aquilo também vai ter um impacto na vida das outras pessoas que estão ali. É uma das partes desses 4 quadrantes. Então, mais uma vez, não é simplesmente fazer aquilo que tu gostas de fazer no momento, porque vai alimentar algo tão maior do que aquilo que tu simplesmente gostas de fazer. E digo mais, às vezes nós temos que fazer coisas que nós não gostamos por uma coisa que lá na frente nós vamos gostar muito. Tu nem sempre, tu vais ter. Agora lembrei-me da pergunta que uma das nossas PAs fez no grupo do WhatsApp e vou interromper aqui o raciocínio, que ela bugou ali na pergunta sobre para que é que tu acordas todos os dias. E ela respondeu: acordo para ir trabalhar. Sim. Não é? E tu às vezes tu vais ter que escolher fazer coisas em determinados dias que tu não gostas muito de fazer, mas tu sabes que aquilo vai alimentar o teu propósito. Por isso é que tu tens que ter muita clareza do porquê que tu fazes aquilo que tu fazes. E nem digo clareza do teu propósito, que é para não bugar a cabeça das pessoas e ficarem ansiosas. Não tenho um propósito, não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Gente, às vezes é tu simplesmente levantaste e perguntaste: ok, o que é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou fazer hoje que vai trazer mais sentido à minha vida? O que é que eu vou fazer hoje que vai ser mais congruente com os meus valores? O que é que eu vou fazer hoje que vai ser mais congruente com aquilo que eu realmente gosto, com aquilo que realmente é importante para mim, com aquilo que realmente é significativo? E à medida que tu vais fazer dessas escolhas todos os dias, e às vezes não são coisas que tu gostas, mas são coisas que tu sabes que os teus valores requerem de ti. Uhum. Tu sabes que o teu propósito requer de ti. Tu sabes que aquilo no momento vai te doer, mas aquilo vai trazer sentido à tua vida. Não sei se fez sentido. Fez sentido. E eu queria só acrescentar aí essa questão de nós nos sentirmos ansiosos para falar, para termos um propósito. Quando nós falamos em confiar no processo, muito do processo que nós temos que confiar também inclui esse processo, passa a redundância, Hum. de não entendermos ainda qual é o nosso propósito. E eu vou trazer um exemplo meu que é para tornar isto mais claro. Quando eu estava a fazer o meu curso, eu não entendia muito bem o porquê de eu continuar ali. Mas eu sentia, ia, eu continuava, mas eu não sabia porquê, eu continuava. Uhum. Então, esta questão de nós continuarmos, confiarmos de que se eu sinto que aquilo é o certo, por mais que eu não entenda completamente o porquê, isso já é uma parte do processo que nós estamos a conseguir fazer. Estamos a Exatamente. conseguir chegar lá. Porque quando Uhum. tu falaste no início, o teu propósito foi descoberto através do processo. E o que é que significa o processo? Tu continuares a trabalhar por mais que não saibas porquê. Sim, sim. Tu vais, Continuares a tu, avançar. e tu vais um bocadinho com o flow. Há muitas coisas que eu fui tipo com o flow. Eu estava a escrever o post que vai ser amanhã ao final do dia. Tu sabes que é um post muito importante para mim. E, e eu estava tipo, eu estava a escrever que houve muitos sims que eu fui dando. Epá, eu não fui percebendo. Se calhar disse mais sims do que aqueles que eu devia, do que aqueles que cabeu na minha agenda, mas eu fui fazendo. Ok, não estou a perceber bem o que é. Ok, mas bora. Bora, ok, vamos. E tu vais com o flow porque tu estás-te a escutar muito. E, epá, isto é mesmo uma coisa que tu só consegues sentir. Porque tu começas a trabalhar muito a questão do teu autoconhecimento, a questão da tua autoconsciência, tu consegues te perceber muito mais, tu começas a ficar muito mais sensível à forma como é que tu te sentes diante das decisões, à forma como é que tu te sentes diante das coisas e torna-se muito mais rápido o processo de tomada de decisão porque, de certa forma, tu estás muito no flow de viver aquilo que faz sentido para ti. Então as decisões que tu tomas acabam por ser muito assertivas e muito coerentes com aquilo que faz sentido para ti. E tu vais e tu dizes que sim, tu vais, epá, tenho que ir por aqui, não sei bem porquê, mas eu vou. É, parece que alguma coisa te está a empurrar, sabes? E lá está, com muita autoconsciência, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu, não é nesse sentido, mas é tu estás consciente de ti, estás consciente das tuas decisões e estás tão conectado contigo que tu acabas por ser levado ao longo do processo e, opá, não sei bem porque é que eu estou aqui a ir por aqui, mas de alguma forma está-me a fazer sentido, então bora. Não sei bem porque é que eu estou a tomar esta decisão, mas isto está-me a fazer sentido, então bora. Então às vezes tu não sabes muito bem porque é que estás a ir por aquela estrada, de alguma coisa te diz, tipo, vai por ali, vai por lá, e é o teu propósito a falar. E Olha, queria. nós temos aqui uma pergunta Sim, relativamente a este flow. Vou sim. inserir.
Nós temos aqui uma pergunta que diz: de que maneira é que a perseguição dos nossos sonhos ou aspirações materiais podem fazer com que não prestemos atenção nitidamente nas coisas importantes de facto? Pode fazer se nós não formos pessoas que fazem constantemente esta reavaliação de nós próprios, que foi uma palavra que tu disseste há bocadinho. Por isso é que uma das coisas que eu bato muito em cima das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que estão no Purpose Academy, de qualquer pessoa com quem eu tenho a honra e a oportunidade de ter uma conversa, é tu precisas de parar de vez em quando para ir reavaliando se aquele objetivo está conectado com aquilo que tu realmente queres. Há tempos até fiz um Reels que ele está a rodar por aí, que eu falava sobre a importância de nós às vezes desistirmos de objetivos, nós às vezes desistirmos de coisas que nós queríamos muito, mas que depois acabam por deixar de fazer sentido e nós precisamos ser sinceros connosco nesse aspecto, que é, este objetivo ainda faz sentido para mim, isto realmente está conectado com aquilo que eu quero, isto está realmente conectado com os meus valores, então nós irmos constantemente fazendo esta reavaliação, nós temos clareza do que é realmente importante para nós, porque pode acontecer, eu coloco um objetivo para mim, um objetivo mais físico, um objetivo de alguma coisa, alguma conquista que eu quero alcançar. Se eu não tiver cuidado para me ir avaliando de como é que estão a ser os meus dias, se eu estou a tirar tempo para aquilo que é importante para mim, se eu estou realmente a viver os meus dias e eu sinto que estou a viver uma vida que vale a pena ser vivida, estou a viver com sentido, estou a viver de acordo com os meus valores, se eu não for parando para ir uma vez por semana para perceber, ok, como é que foi a minha semana passada, ao final de cada mês, ok, como é que foi o mês passado, eu dei atenção àquilo que eu queria, eu fui coerente com aquilo que é importante para mim, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, o que é que eu gostava de ter feito menos, o que é que eu gostava de ter feito mais, o que é que eu preciso deixar de fazer, o que é que eu preciso de começar a fazer. Se eu não fizer constantemente essa reavaliação, eu acabo por me perder no piloto automático de perseguir objetivos e viver para objetivos. Nós não temos que viver para objetivos, nós temos que viver pelos nossos valores. Os nossos objetivos acabam por ser uma consequência daquilo que é importante para nós. Mas se nós não formos fazendo essa reflexão e ir parando para ir reavaliando, para ir sentando e temos conversas sérias connosco, nós acabamos por simplesmente estar a querer conquistar coisas e às vezes é aquela coisa, ai não, quero muito subir aquela montanha. Vais, sobes, tipo, só estás focado em subir, 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 chegas lá acima, olhas e ficas, ok, é só isto, Sim. não é? Eu acho que E esse é o perigo. na nossa última conversa, conversa particular, que para não ir à procura de nenhuma live que já tínhamos feito, nessa conversa tu falaste que tu partilhaste que os milionários só eram milionários porque estavam muito agarrados ao seu propósito. E acho Sim. que é muito nesse sentido dessa partilha que fizeste agora também. Sim, sim, porque se eu tivesse um objetivo financeiro, opá, alcancei este objetivo financeiro, vou relaxar, vou descansar. Eu li isto num livro, tá? Isto não é da minha autoria. Ok, eu vou relaxar, vou descansar porque já alcancei o objetivo que eu queria. Tu ficas ali e pá, até podes ficar milionário. Mas para tu ficares bilionário, para tu estás constantemente a enriquecer, é porque tu tens alguma coisa que te move mais do que o dinheiro. Sim. Não é? Existe alguma coisa que te continua ali a dar o combustível, continua ali a dar o gás, ou seja, é muito mais do que um objetivo. É um propósito de vida, tu queres alcançar as pessoas e tu queres chegar a mais pessoas, tu não paras. Quem quer conquistar alguma coisa, mais em termos físicos, em termos de conquistas assim mais, não quer dizer superficiais, porque também são importantes, nós queremos conquistas mais palpáveis, mas viver só por isso, tu vais chegar e tu vais ficar, ok, já está. Já comprei a casa, já comprei o carro, já alcancei não sei quanto, já fiz isto, já fiz aquilo, já viajei por aqui, já viajei por lá. É muito mais do que viajar, é tu viveres em liberdade. É muito mais do que tu alcançares um objetivo financeiro, é tu conseguires, se calhar, contribuir mais. É muito mais do que tu teres não sei quantos mil seguidores numa página do Instagram. São as pessoas para quem tu estás a falar, é o impacto que tu consegues ter na vida delas. Porque é esse porquê mais profundo que nunca te vai deixar de parar. Não é eu querer ter X quilos ou ir ao ginásio 3 vezes por semana, ou eu querer ser uma pessoa saudável. Tu queres ser uma pessoa saudável, isso nunca termina. Agora, tu perderes quilos, um dia vais alcançar esse objetivo. Está tudo bem, pronto, fixe. Mas o ser, não, o propósito, os valores acabam por ser uma coisa muito mais duradoura. E por isso é que há pessoas que acabam por desistir, ou tu vês que alcançam um objetivo e depois ok, só isto e ficam, porque não são movidas por algo maior.
Então, isso é que antes de qualquer objetivo, tu deves refletir, ok, quem é que eu sou, qual é que é o meu propósito, qual é que é o quadro que sustenta tudo isto aqui que eu quero criar em cima da minha vida, para que tu depois tenhas essa motivação mais intrínseca, se assim posso dizer, que te vai fazer permanecer nesse constante caminhar, né? Tu não paras, porque o propósito ele continua, tipo, é isto. Eu acho que tem feito muito sentido esta linha que nós temos estado aqui a ter na nossa conversa. E já falámos aqui de alguns desafios que as pessoas têm ao longo do processo, e já que estamos a falar de processo, os desafios também estão lá. E então eu queria perguntar-te quais sentes que são os maiores desafios de pessoas que estão a trabalhar o seu processo? São muitos, eu sei, mas quais são os principais que tu... Inseguranças, Uhum. inseguranças. Todos os dias tu tens dúvidas sobre aquilo que estás a fazer, todos os dias tu te questionas, será que devo ir por aqui, será que não devo ir por aqui? É insegurança sobre as tuas capacidades, é medo do que é que os outros vão pensar. Hum, mas a nossa mente é muito boa quando está conectada, mas também é muito má quando está desconectada. E quando nós estamos mais numa frequência de constantemente questionarmos e questionarmos e questionarmos. E querendo ou não, os nossos pensamentos é aquilo que mais nos bloqueia. Então, um principal fator que eu vejo, que eu vivi também, é a questão dos questionamentos constantes. É nós questionarmos constantemente. É os medos constantes aqui na nossa cabeça e aquelas vozinhas que não param, não param, não param. Acaba por ser mais fácil tu conseguires não dar ouvidos, que é ao Bruno, quando ele aparece aqui na nossa cabecinha, quando tu estás, quanto mais conectada tu estás contigo, mas mesmo assim é um dos principais desafios. É, tu queres dar um passo e muitas vezes tu estás sozinha, mas a tua cabeça está tipo, mas tu vais fazer isto como? Tu vais fazer isto porquê? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai correr bem? Como? Como assim? Não, e constantemente, 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 constantemente. Então, é preciso estarmos em muito alinhamento para conseguirmos que isso não nos domine. Outro desafio é as pessoas que tu tens à tua volta, os ambientes onde tu estás, que também para mim fez uma diferença brutal, que é eu ter que fazer determinadas escolhas, e quando eu digo isto não quer dizer que tu vais ter que cortar pessoas da tua vida ou cortar amizades, às vezes sim, talvez não, não sei, se calhar que sim, se calhar não, mas às vezes e silenciar determinadas coisas à nossa volta é difícil, porque nós estamos muito habituados, às vezes, a depender da opinião dos outros, a depender do que é que o outro vai dizer, o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai falar, ou então ninguém à minha volta faz assim, ninguém à minha volta dá este espaço, sou eu agora que vou querer fazer isto, mas quem sou eu para fazer? Então, os ambientes à nossa volta e nós conseguimos estarmos alinhados com os ambientes certos, também é um desafio muito grande, porque às vezes não existem esses ambientes, às vezes tens que ir à procura, às vezes tens que conectar com pessoas que não conheces, isso para mim aconteceu muito aqui dentro do digital, e hoje em dia, ainda atualmente, eu procuro sempre em ambientes que me vão tipo levar ao próximo nível, que me vão fazer subir um bocadinho mais, porque eu sei mais ou menos aquilo que eu quero, ainda há algumas coisas que eu ainda não sei, mas que estou a descobrir ao longo do processo, mas procurar esses ambientes de forma intencional às vezes é um desafio que também acontece, porque Petra, não tenho com quem falar sobre estas coisas, Petra, não há ninguém à minha volta a fazer isto, como é que eu faço? Tipo, as pessoas à minha volta só querem falar sobre outras coisas, não tem nada a ver com aquilo que eu quero, com aquilo que realmente faz sentido para mim e, e, e realmente neste processo é também um desafio. Gerir expectativas e frustrações, quando tu estás à espera que as coisas deem muito certo e as coisas não correm como tu estás à espera e que muitas vezes tens que recomeçar e tens que ser humilde ao longo do processo. Acho que isto é uma palavra muito importante, porque outra frase também que eu costumo ouvir muitas vezes é que nenhum prédio começa do chão. Só que nós às vezes esquecemos disto. Os prédios eles começam do chão. Um prédio, por maior que ele seja, até as torres mais altas do mundo, um dia foram um pó. Um dia foram tijolo, um dia foram dois tijolos, um dia foram três, um dia foram quatro, um dia foram quatro, até se tornarem os prédios mais altos do mundo. Só que nós às vezes começamos no processo e queremos logo ser o prédio mais alto do mundo, ou então ser simplesmente um prédio. Não, nós primeiro vamos ser pó, nós primeiro vamos estar no chão e depois é que nós nos vamos erguendo. Então, esta paciência de esperar esta construção e de tu às vezes pensares que não, X tempo isto vai acontecer, não, isto vai acontecer exatamente assim, exatamente assado, e colocas as expectativas lá em cima, e depois as tuas expectativas são frustradas, as coisas não acontecem exatamente no teu tempo e como tu queres, porque tudo tem o seu tempo debaixo da terra, tudo tem o seu tempo e o seu propósito aqui na terra, então as coisas não acontecem como nós queremos. Isto é uma plantação
existe um processo de construção que nós devemos respeitar. E esse também é um dos principais desafios, esta questão da paciência, esta questão de entender e de aceitar que as coisas não vão acontecer como nós queremos, que as coisas não acontecem no nosso tempo, que nós podemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas que as coisas têm o seu próprio tempo de maturação e o seu próprio tempo de construção. Também é um grande desafio. O que é que eu já falei? Inseguranças, ambientes, esta questão de gerir a frustração, gerir as expectativas e as emoções quando as coisas dão errado, esta parte da inteligência emocional, gerir a ansiedade, gerir medo, gerir raiva, gerir tristeza, gerir todos os nossos altos e baixos enquanto seres humanos e seres emocionais que nós somos. Dizem que nós somos seres racionais, mas nós antes de sermos seres racionais, nós somos seres emocionais. E gerir estas emoções ao longo do processo também é um grande desafio, porque é aquilo que mais nos bate todos os dias. É aquilo que nós sentimos diante daquilo que acontece. Por isso é que eu gosto muito de falar sobre inteligência emocional, exatamente por causa disto, porque é impossível eu conseguir suportar o processo se eu não tiver uma inteligência emocional em dia e afinada para eu ir conseguindo gerir as minhas emoções no dia a dia. Então, sim. Ou seja, todos os temas que tu colocaste na turma 1 são todos Uhum. temas que já abordámos aqui hoje, que são super necessários para conseguires confiar no processo e suportar aqui as Olha, decisões sabes do que eu teu não tinha feito essa associação, mas sim. Primeiro é autoconhecimento, exatamente, porque pá, não tem como eu começar a fazer alguma coisa se eu não conhecer o mínimo de mim. Eu vou-me conhecendo dia após dia, mas eu preciso de conhecer o básico e às vezes de reconhecer, porque é o Rei Leão, não é? O Rei Leão, ele já tinha uma identidade dentro dele. Eu precisava de se olhar no espelho e reconhecer a identidade dele. Ele não conseguiu todas as respostas ali naquele momento, mas ele começou a perceber um bocadinho mais de quem é que ele era. Então eu preciso começar pelo autoconhecimento para perceber quem é que eu sou, o que é que faz sentido para mim, qual é que é a minha identidade, qual é que é a minha essência, etc, etc, etc. E gestão emocional para mim é um tema básico, porque a maioria das pessoas que desistem ao longo do processo é por falta de gestão emocional. É por não conseguires reconhecer e aceitar as tuas emoções. Porque quando eu falo em inteligência emocional, não quer dizer que tu vais ser uma pessoa que não vai sentir. Isso é o pior erro que pode existir. Tu vais sentir. Tu simplesmente vais saber gerir melhor aquilo que tu estás a sentir. Eu sinto medo todos os dias. Se acham que eu não sinto medo, se não senti medo de lançar a Purpose Academy e ninguém comprar. Isto foi o tema de terapia dos últimos 6 meses, foi isto, gente. Foi o meu tema de terapia. Eu não sei se vou fazer isto, eu não sei se vou lançar isto, que isto não vai dar certo. Não, eu tenho medo, eu sinto-me ansiosa, eu sinto, e sinto mesmo em termos fisiológicos, sinto mesmo no meu corpo, se tenho sintomas, mas isso não, eu percebo, ok, estou-me a sentir assim porque isto está a acontecer, é normal e está tudo bem, é normal que eu me sinta assim, é esperado que eu me sinta assim, mas o que é que eu posso fazer diante disto que eu estou a sentir? Como é que eu posso interpretar esta situação? Porque é diferente eu ficar ansiosa porque estou diante de uma cobra e quero fugir, é diferente eu estar ansiosa porque estou diante de uma coisa nova que eu vou fazer, que eu sei que faz muito sentido para mim, mas eu estou com medo que dê errado. Então, num sítio eu tenho que fugir literalmente, mas no outro eu tenho que entender que eu estou-me a sentir assim porque estou a fazer uma coisa nova, mas vai correr tudo bem. E o pior que pode acontecer é correr tudo mal e eu volto a fazer tudo outra vez e está tudo bem. O pior que podia acontecer neste cenário era ficar a falar para mim, mas eu acho que Exatamente. E olha, mas, boas. eu tive que fazer esse exercício em terapia, porque houve um momento que eu queria adiar novamente. E a minha psicóloga disse: Ok, vamos aqui fazer um exercício. Qual é que é a melhor coisa que pode acontecer? Eu disse: A melhor coisa que pode acontecer, a minha meta eram 20 pessoas. Neste momento já ultrapassámos a meta. E depois ela perguntou-me: E o pior que pode. Eu não queria dizer nada, mas hoje já ultrapassaste bem a meta. Ainda não fui ver os Portanto, números de hoje, mas pronto, obrigada. continuam a crescer. E venham mais, E que a venham jornada mais, é para fazer. e venham mais. E depois ela perguntou-me: e o que é que de pior pode acontecer? Eu disse: Não entrar ninguém. O pior que pode acontecer é não entrar ninguém. Ela: E o que é que vais fazer diante disso? Então vou ver o que é que deu errado, vou ver se houve alguma falha que possa haver na estratégia, se calhar não era o momento certo. E depois disso vais fazer o quê? Vou fazer outra vez. Vou pegar naquilo que aconteceu, vou ver o que é que deu errado, e vou fazer outra vez. E daqui a um tempo lanço novamente. E ela: Então o pior que pode acontecer é ninguém entrar agora e tu lançares novamente. Eu disse: Sim. Então às vezes o pior que pode acontecer não é assim tão mau, ok? Se é aquilo que nós queremos, não é. Mas a vida não se trata daquilo que nós queremos. O pior que podia acontecer era tu aprenderes com os erros que podias ter cometido. Exatamente, exatamente. Ou seja, é muito fazer esta pergunta. Quem se eu der este passo, o que é que de pior pode acontecer?
sabes? E mesmo que tu dês e que ninguém entrasse e que és tudo errado e que tipo, que ninguém tivesse aqui a ver a live e que as pessoas me criticassem e que, sei lá, é só o facto de teres feito já te traz outro tipo de confiança. É do género, ok, se eu conseguir fazer isto uma vez, eu consigo fazer isto duas vezes. Ok? E às vezes passares pelo pior é depois o que te motiva também a tu continuar. Tipo, epá, já passei por isto, por aquilo, já me aconteceu isto. O que é isto? Isto não é nada. Isso vai dando mais confiança para tu continuares. Por isso é que é importante nós estarmos em movimento, por isso é que é importante nós confiarmos no processo, por isso é que é importante nós darmos passos, porque cada passo que nós damos é mais um ponto no pote da confiança. Ok, se eu já fiz isto, eu consigo fazer mais. Então, mesmo que o pior aconteça, eu já vou ficar mais. Ok, eu consigo fazer isto, eu sou capaz de fazer isto. E vamos seguindo com o flow, a vida, com Já propósito. viste a oportunidade que tu terias perdido se tu não tivesses saído da zona de conforto? Yeah. A Uhum. quantidade de pessoas que não teriam a sua vida transformada nos próximos 6 meses se tu não tivesses dado esse passo de enfrentares as tuas inseguranças e os teus medos. Uhum. Às vezes é preciso parar para reconhecer isso. Por isso é que eu tenho uma pastinha com provas e com feedbacks e tenho destaques no Instagram com feedbacks. Às vezes as pessoas pensam que não, isto é prova social. Sim, é prova social, mas é mais para mim. Porque há dias que as coisas não vão correr bem, há dias que as coisas parecem que não fazem sentido, há dias que tu tens vontade de desistir, mas nesses momentos tu precisas de olhar para as vidas que tu conseguiste alcançar e para as pessoas que tu às vezes conseguiste tocar e tu perceber, ok, calma, estou aqui com algum objetivo, estou aqui com algum propósito, estou aqui com alguma finalidade, isto vai além de mim, ok? E isto não quer dizer que tu não possas parar, que tu não possas descansar, que tu não possas abrandar. Porque às vezes até quando tu estás a cuidar de ti, também estás a cuidar do outro. Isto foi algo que me marcou muito neste ano, que tu sabes que houveram dois Red Me's aqui a acontecer ao longo do ano. E as pessoas me disseram, Petra, o facto de estás a partilhar a tua necessidade de parar, a tua necessidade de abrandar e de desaparecer um bocadinho, fez-me pensar também em mim. Ajudou-me também a mim. E teve uma Petra Talk que uma vez eu fiz, que é quando o, o, o teu processo pode salvar alguém, ou seja, tu estás a viver um processo. Tu às vezes pensas, não posso partilhar isto com ninguém, porque isto é uma dificuldade que eu estou a passar, isto é um momento, se calhar, frágil que eu estou a passar. Quando tu partilhas, claro que respeitando o teu próprio tempo de partilhar as coisas, mas quando tu partilhas, tu também estás a salvar alguém, porque às vezes as pessoas estão a passar pela mesma coisa que tu estás a passar e pensam, eu tive pessoas que me disseram isto, posso dizer, eu via-te tipo assim, tipo como inquebrável, tipo não, ela faz e desmanda e desfaz Então quando tu partilhaste isto foi do género, uau, ela também é humana. Então, se ela passa por isto, eu também posso permitir passar. Então, até mesmo esse lado mais humano acaba também por ajudar outras pessoas a aceitarem que são humanas. Isso é que é importante nós psicólogos aqui nas redes sociais não sermos só psicólogos. Eu acredito nisso, mas sermos pessoas. Sermos, como a Vera diz, né? Somos pessoas humanas. E é preciso despirmos-nos, às vezes, desta resiliência, desta persistência, desta força. Muitas vezes é uma resiliência que é nossa e não das pessoas que não são cis. Uhum. Sim, exatamente. Mas pronto, tudo isto para dizer o quê? Que confiar no processo não é só confiar assim porque sim, é Uhum. confiar porque coisas internas te dizem para tu confiar, porque tens essas provas que te dizem que tu efetivamente estás a fazer mudanças na vida de outras pessoas e tu entendes também que nem sempre o passo que te mete mais medo é aquele que deve ser evitado, muito pelo contrário. Uhum. Uhum. É porque Portanto, aquilo que tu mais temes é porque tu sentes que tens que é. Deixa-nos entender, às vezes aquilo que nós mais temos. oi, espera. Voltei? Ok, voltei. Ouvimos, está Sim, de volta. deu aqui um sinal de bateria. Eu estava a dizer aquilo que nós mais tememos, às vezes é aquilo que nós mais temos que perseguir. Isso também eu aprendi em terapia. Com a minha psicóloga, que é Petra, tu estás com muito medo, e eu comecei a ficar mesmo muito ansiosa, este processo de lançamento causou muita ansiedade. Petra, tu estás muito ansiosa por causa disto, estás com muito medo que isto esteja errado, porque é algo que tu queres muito. É o projeto da tua vida.
É aquilo que tu sabes que vai começar e que não tem nada para terminar. Porque a partir do momento que tu abres uma comunidade, ela não fecha. Então, e é realmente algo que me vai permitir aqui explorar muita coisa que eu quero explorar há muito tempo e até ter um lado de mim que eu nunca consegui mostrar aqui no Instagram. Então, ela disse, tu tens muito medo e tu estás a sentir muito ansiosa porque é algo que tu queres muito. E isso só prova que tu tens que ir. Porque o medo e a ansiedade eles vão desaparecer. Mas aquilo que tu vais construir com esse pacto que tu vais dar nunca vai desaparecer. Então às vezes é só um momento ali que tu tens que, durante 2 semanas, fazer mais respiração diafragmática, estar mais consciente das tuas emoções, acalmar-te, teres aqui um diálogo interno, mais positivo, mais autocompassivo e ir passando por aquela fase, ir passando um dia de cada vez, vai passar, vai passar, vai passar. E tu dás o passo. E isto serve para tudo na vida, serve para todas as pessoas que estão a assistir esta live, que ainda vão assistir. A emoção ela vai aparecer, mas não é por isso que ela tem que te dominar. Por isso é que nós precisamos de gestão emocional, ok? Estou-me a sentir assim, tipo, eu estou com medo, estou a sair da minha zona de conforto, é esperado que eu tenha medo, porque o ser humano foi feito para viver no conforto. Não é para nós estarmos constantemente a viver em desconforto, nós somos feitos para viver. Se eu estou com frio, eu vou buscar um cobertor para me aquecer, se eu estou com calor, eu vou-me despir para ficar fresca. Nós queremos viver confortáveis e foi por isso que nós nascemos. Mas há um momento da zona de conforto que nos está a bloquear. E quando eu ganho consciência que eu preciso de sair, isso traz um monte de emoções agarradas. Eu preciso de respirar fundo, perceber porque é que isto é tão importante para mim, porque é que isto vale a pena e ir. Pessoas que estão a ver esta live, não sei se entenderam que era a deixa para vocês irem para a Purpose Academy. Fica a dica. Fica a dica. E o link está na E bio. o link está na bio. Mas é mesmo isso. É ir. É construir. É um dia de cada vez. Sem querer as coisas para ontem, sem fórmulas mágicas, sem receitas prontas e feitas e faz isto, faz aquilo outro que não, é confiar um dia de cada vez, é o bambu, ok? Tu plantas, tu vais regando, tu vais cuidando e a cada dia vais vivendo uma vida de propósito para viveres uma vida com propósito, ok? Ao longo da minha comunicação, eu fui trazendo muito esta parte de viver de propósito, porque todos os dias eu preciso de viver de propósito. Eu hoje, quarta-feira, eu vivi de propósito, ou seja, eu fui propositada naquilo que eu queria, eu fui intencional. E quanto mais eu vivo de propósito, eu vou viver com propósito. Confiar no processo. Então, realmente a Purpose Academy é isto, é trazer muito esta visão. Tu seres um bambu, que todos os dias vive de propósito, para viveres com propósito e confiares no processo. Por isso, sim, as vagas estão abertas, o link está na bio e eu tenho a certeza que serão 6 meses incríveis, que serão só o início daquilo que nós estamos a construir. Ai, que lindo! Esta estreia foi assim, estreia. Eu estou a adorar. Ficava aqui mais uma hora a ouvir-te, És mais uma um hora, dia. gente. Portanto, Pode ser que um dia a gente faça assim uma imersão, tipo, quem sabe? presencial, de não sei quantas horas eu faço o propósito. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Fiquem atentos aos spoilers, que isto é um spoiler. Um mega spoiler, mas tipo assim, um spoiler mesmo. Yeah. E pronto, foi um prazer estar aqui a falar contigo, Petra. Obrigada, Ana. Obrigada. Neste nosso quadro, que vai dar ainda muito que falar, nesta comunidade, que ainda vai dar muito que falar. Não tenho aqui, estão guardadas as dos kits. As canecas, né, dos kits, mas pronto, eu tenho aqui esta. Quem está a pedir tipo há um ano, daqui a. Esperem mais um bocadinho, está bem? Não vou dizer datas para depois não me cobrarem. Mais um bocadinho ela também vai estar disponível. Pronto. Uma boa noite. Um bom dia. Boa noite. Obrigada. Uma Beijinhos. beijada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.